Éfeso era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor. Era como um centro de comércio marítimo e rodoviário da região. Éfeso era uma próspera cidade urbana no final do primeiro século depois de Cristo. Era a quarta maior cidade do Império Romano. Os romanos fizeram de Éfeso o centro urbano da província da Ásia. O governador e outros oficiais de Roma entravam na província através do porto e conduziam muitos dos seus negócios na cidade. Renomados santuários religiosos como o espaçoso teatro e elegantes prédios públicos deram a Éfeso um lugar integral na vida cultural de toda a região. Na metade do primeiro século depois de Cristo, Paulo trabalhou em Éfeso por diversos anos. Paulo pregou o nome de Jesus em Éfeso e muitos creram. Dos que creram, haviam alguns mágicos que levaram seus livros e os queimaram na presença de toda a cidade. Aqueles livros eram caros e alguns bem raros, e feitas as contas do seu preço, chegou-se à quantia de 50.000 peças de prata, uma fortuna para a época. A mensagem do Evangelho se fortalecia grandemente pelos testemunhos dos que iam crendo, mas não se pode agradar a todos. Jesus nunca foi uma unanimidade em Éfeso. Não foi diferente. Na verdade, houve um enorme alvoroço na cidade acerca de Jesus e dos novos cristãos que deixavam seus ofícios duvidosos e seguiam aos apóstolos, em especial a Paulo. A razão do alvoroço em Éfeso foi motivada por um homem que trabalhava com prata, chamado Demétrio, que fazia objetos de prata para a deusa Diana, que por sinal dava muito lucro aos artifícios locais. Por falar em deusa romana, Diana era a deusa da lua e da caça e tinha correspondência grega, que no caso era a deusa Ártemis. O templo mais famoso e sustentoso de Diana ou Ártemis ficava exatamente em Éfeso. Aliás, o templo de Ártemis em Éfeso foi uma das 7 maravilhas da antiguidade. Pois bem, Demétrio não estava gostando nadinha das conversões ao cristianismo que estavam acontecendo em toda a Ásia e especialmente em Éfeso, porque os lucros com os objetos para Diana começaram a ser atingidos, e como se sabe, o lugar mais sensível do corpo humano é o bolso. Então ele reuniu o povo e fez um verdadeiro discurso dizendo: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que a toda a Ásia e o mundo veneram. Atos 19, 25 ao 27. O temor de Demétrio era com seu rico dinheirinho, proveniente da idolatria dos efésios. E com seu discurso ele conseguiu convencer os outros, que começaram a gritar: Grande é a deusa dos efésios. A revolta do povo causou a maior confusão em Éfeso, e o povo prendeu a Gaio e Aristarco, que eram macedônios e companheiros de viagem de Paulo, e os levaram ao teatro, que era uma espécie de arena onde os grandes temas eram discutidos. A situação era complicada, e Paulo quis se apresentar no teatro para falar aos efésios. Mas os discípulos e até alguns homens bem colocados na sociedade local e que eram seguidores de Jesus não o permitiram. Seria um massacre. A revolta do povo poderia matar Paulo. No teatro, a confusão era generalizada. Ninguém se entendia, e a maioria do povo nem sabia por que estava ali, e muito menos o que estava acontecendo. O povo não deixaram Alexandre, um dos discípulos, falar à multidão. E quando descobriram que ele também era judeu, começaram a gritar por quase 2 horas: Grande é a deusa dos efésios. O povo estava enfurecido, mas Deus sempre dá um jeito em tudo. E se levantou para falar o escrivão da cidade, que era muito respeitado por todos. Este homem foi usado por Deus para apaziguar a situação. O argumento do escrivão era que todo o mundo sabia que Éfeso era a cidade guardadora do templo de Diana
e que isso não iria mudar, e que não convinha fazer alguma coisa precipitadamente contra aqueles homens, porque eles não estavam pregando contra Diana, apenas anunciando o Deus deles. O escrivão argumentou que se Demétrio tinha alguma coisa contra aqueles cristãos, que procurassem os meios legais para acusá-los. A multidão se acalmou, e o escrivão mandou todo mundo embora, e a assembleia se dissolveu. Até hoje Jesus causa alvoroço em todo lugar onde seu nome é pregado. Ele mesmo disse, quando falava aos seus discípulos sobre a evangelização dos povos: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. Assim como em Éfeso, Jesus incomodou os bolsos de alguns, ele continua incomodando muita gente boa. E quem tem sua prosperidade em cultos, objetos e manifestações que não são de Deus, essas pessoas atacam o nome de Jesus não para defender uma religião, uma doutrina pela qual nutrem a convicção, na maioria das vezes, é apenas para preservar a sua fonte de renda. Jesus não combina com deuses estranhos. Ele não divide sua glória com ninguém. Ele não combina com idolatria, nem com o que se deriva de tudo isso. Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e só pede que as pessoas o aceitem de coração para mudar o rumo da história pessoal e lhe garantir felicidade e paz. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado na meditação de hoje. Eu vou ficando por aqui. Dê um like aí se você gostou do vídeo, ajude o canal aí, divulgue, compartilhe se for possível. Fiquem todos com Deus.